Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento para mais um vídeo aqui com vocês e trazendo para o nosso vídeo o tema de hoje, cristianismo e a visualização positiva. É uma heresia que tem entrado dentro dos portões da igreja desde o século XX e ela não tem saído mais, tem estado até hoje e muitos cristãos seguem essa doutrina. Antes de entrarmos no nosso vídeo, eu quero apresentar para vocês alguns dos livros da nossa editora. Temos Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Temos também um xodó nosso, da nossa editora, O Guia Seguro para o Céu, exposição do Mateus capítulo 5 e 6. É um livro que vai mudar profundamente a sua vida espiritual. É um livro muito bom, baseado nos capítulos 5 e 6 de Mateus, tá? É um sermão do monte. É um sermão que vai ser muito edificante para a sua vida. Temos também o meu livro, que é o Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, onde eu falo as várias características do satanismo e como ele tem ao longo do século levado mais ainda jovens e atraindo eles para adorarem ao sistema total do ocultismo e da religião pagã presente nos dias de hoje, tá? E apresentando nossos livros, vamos agora entrar no nosso tema. E vamos começar da seguinte maneira. O que é visualização positiva? Para podermos entender hoje como ela entrou dentro dos portões da igreja, o que está acontecendo, como pessoas e mais pessoas têm procurado a visualização positiva para conquistar sonhos, metas na vida. Você pode ter ouvido falar muito dela, e é uma prática muito usada, principalmente por coaches da maneira positiva. Por exemplo, o Pablo Marçal da Vida, ele mesmo usa a questão da visualização positiva nas palestras que ele dá. Então vamos lá, de fato, o que é visualização positiva? Por muito tempo, visualização e imaginação dirigida, ela também tem esse nome, imaginação dirigida, só que eu escolhi utilizar visualização positiva porque ela fica mais tranquila da gente poder entender. Ela tem sido reconhecida por feiticeiros de todos os tipos como métodos mais eficazes e poderosos para contatar o mundo dos espíritos com o propósito de adquirir poder, conhecimento e curas sobrenaturais. Vamos lá, uma pausa. Ou seja, para muitos feiticeiros, xamãs antigos, do xamanismo antigo, feiticeiros, magos, enfim, que mexem com a questão do misticismo e ocultismo, a visualização positiva ela é um método mais eficaz e poderoso para contatar aquilo que eles estavam buscando querer contatar. Seja o mundo dos espíritos, principalmente o mundo dos espíritos, tá? Com o propósito de adquirir poder, conhecimento e curas sobrenaturais. Ou seja, a visualização positiva era para isso. Era para poder adquirir através dos espíritos algumas dessas questões que eu acabei de listar aqui. Usos da imaginação envolve a questão mental de projetar, planejar ou ensinar algo em nossas mentes. Ou também uma maneira de recordar algum lugar de acontecimento. Ou seja, a visualização positiva, ela é o uso da imaginação que envolve a questão mental de projetar, planejar e ensinar algo em nossas mentes. Ou seja, ela é totalmente ligada à mente, tá? Ela é totalmente ligada à mente que vai abrir justamente esses portões espirituais para poder receber o que ela quer receber, seja um planejamento, seja um acontecimento futuro, seja alguma resposta que esteja buscando, ou algum lugar que já aconteceu, ou seja, até mesmo vidas passadas, algo que já aconteceu no passado. No livro, para não ficar apenas nas palavras, o ocultista David Cohen, em seu livro Uma Cartilha do Ocultismo, explica a necessidade absoluta da visualização para a prática mágica de seus rituais, dizendo o seguinte, segundo o David Cohen, no seu livro Uma Cartilha do Ocultismo, ele vai dizer a seguinte frase: a técnica de visualização é algo que você domina gradativamente e deve, na verdade, dominar se quiser fazer qualquer progresso na mágica. Ela é o nosso único meio de afetar a atmosfera etérica.
Ela nos capacita a construir nossas próprias formas de pensamento, contatar aquelas já existentes e canalizar a energia elementar de que precisamos até o plano físico. Tá? Esse aqui é um próprio ocultista explicando o que é uma visualização positiva. Já veja bem no campo onde a gente está seguindo aqui para até chegar como ela adentrou dentro das igrejas, tá? Então, segundo ele, no seu livro Uma Cartilha do Ocultismo, a visualização ela é algo importantíssima porque ela domina gradativamente se você quiser algum progresso, tá? Ela vai ser algo totalmente do progresso para contatar coisas já existentes e canalizar a energia elementar de que precisamos até o plano físico, ou seja, até o plano transcendente, tá? Ela vai ser lidada justamente não na questão do mundo real, mas a questão do mundo espiritual. As técnicas ocultistas, elas são sempre variáveis. Aí aqui tá, por que ela é considerada algo ocultista? Isso aqui o próprio ocultista estava falando, igual eu expliquei para vocês. Mas o que é ocultismo? Eu gosto muito de usar a definição de ocultismo de David Hunt, um autor que eu gosto bastante. David Hunt ele vai explicar da seguinte maneira o que é o ocultismo. O ocultismo ele é qualquer tentativa de manipular a realidade, seja interna, externa, passada, presente ou futura, por técnicas variadas de exercer poder mental sobre a matéria, um aspecto que vai de alquimia e da astrologia ao pensamento positivo e ao pensamento de possibilidade. É muito legal a discussão que o David Hunt dá sobre o que é o ocultismo. Então, o que ele é a tentativa de manipular a realidade, seja através de pensamento positivo, seja através da astrologia, seja através da alquimia, seja através de pensamentos de possibilidade, que é o que a visualização positiva ou imaginação dirigida ela é. Ela é bastante usada nos métodos xamãs, nos métodos de ritos e outras variáveis para poder se achegar ao que eles querem, ao que eles buscam, tá? Então, ela também, a visualização positiva, ela também não é algo novo, ela é algo muito antigo, que tem sido utilizado principalmente na tradição hermética lá no Egito. Olha onde a gente já chegou, o pulo que a gente deu. Ela é um método usado não apenas nessa era moderna ou nessa era nova, tá? Pode pensar, é algo totalmente inovador, é algo novo que se chegou e agora estão utilizando, virou uma moda muito crescente. Mas não, ela é uma maneira muito antiga de ser usada. Como, por exemplo, de acordo com a tradição hermética, o deus do Egito, Thoth, conhecido pelos gregos pelo nome de Hermes, o Tripoderoso, ele foi o originador da alquimia, ou seja, Thoth, que a gente pode usar como Hermes aqui, que eu vou usar que vai ser como era usado pelos gregos. Ele era conhecido pelo ser originador da alquimia. E esse deus, chamado Hermes, o Tripoderoso, ele ensinou que o mundo físico podia ser transformado por meio da visualização mental, onde tudo começa na mente do homem. E seus seguidores egípcios acreditavam que tudo era mente, as doenças poderiam ser curadas pela visualização da saúde perfeita. Ou seja, lá no tempo antigo, os egípcios, seguidores de Hermes, ou Thoth, eles acreditavam que tudo era o poder da mente. Então, se você tinha alguma enfermidade, alguma doença, alguma fragilidade na sua vida, você teria que usar o poder da sua mente para poder mentalizar e assim ser curado, tá? Era uma questão xamã que era usada naquela época, dos seguidores desse deus. Igualmente antigo, o uso da visualização também é na yoga, para criar a realidade com a mente e obter a união do Todo-Poderoso Brahman, assim como o Dalai Lama, ele explica. A gente também tem o yoga, que utiliza a questão da visualização positiva, para poder se alcançar a iluminação, para poder alcançar a cura, ou para poder alcançar a meditação plena da sua vida, da sua alma, tá? E também era usada para a união com o Todo-Poderoso Brahman, que é o que eles seguem. Como o Dalai Lama, ele vai declarar que Dalai Lama ele declara o seguinte, que o uso da imaginação para gerar ou visualizar uma imagem
é através do olho da mente, que é uma parte integral na yoga tântrica, tá? Ela vai ser muito utilizada também na yoga, ou seja, dá para ver que a visualização, ela não é algo novo e inovador. A gente pode chegar aqui nessa era moderna, onde ela é uma moda, e principalmente aqui, nesse século nosso, onde tudo vira moda e a gente acha que é novo. Mas não. O método da visualização é algo bastante antigo. Desde a época dos egípcios. Olha onde a gente está. Lá na época dos egípcios, até se chegar hoje, ela é algo que vem durando durante séculos e mais séculos. E aí é que tá. Como uma prática xamã, ocultista, como que ela adentrou dentro dos portões da igreja? Vindo como uma pregação e uma doutrina para se achegar à luz. E aí é que tá a heresia da visualização dentro das igrejas. Como foi explicado, ela é de origem xamã, ela é ocultista, igual eu li aqui agora, o próprio ocultista do seu livro, Uma Cartilha do Ocultismo, David Cowan, ele mesmo explica que usa a visualização para poder se achegar nos planejamentos, nas questões que eles queriam no mundo espiritual. Então, como foi explicado também, ela é algo usado por feiticeiros, por xamãs, enfim, para poder se achegar ao que eles queriam. E aí é que vem, como é que algo assim de fora entrou para dentro dos portões da igreja hoje? Quero já falar sobre a heresia da visualização dentro das igrejas. Na era moderna do nosso mundo atual, a igreja desse século tem demonstrado e ensinado cada dia cristãos a seguirem a metodologia positiva da mente, onde o mentalizar, positivar e sonhar tem sido falado como um mantra de esperança, cura e novas experiências de vida, deixando o antigo para se transformar no novo, não mais através unicamente em Cristo, mas através de sua própria experiência espiritual, um dos maiores através da sua própria experiência espiritual. Então, a igreja moderna hoje, ela usa já a visualização positiva e também muitas vezes mascarada através de doutrinas dos sonhos, da questão das orações positivas, através de mantras de esperanças e curas e novas experiências. Ela é um movimento que tem adentrado hoje nos portões da igreja totalmente espiritualistas. E um dos maiores líderes que tem guiado e ensinado sobre essa visualização positiva é David Jung Cho. David Paul Jung Cho. Isso, agora acertei o nome dele. David Paul Jung Cho. Ele vai ser um dos que a gente vai tratar aqui, porque ele é o maior líder Ele era, no caso, que ele já é falecido. Ele foi um dos maiores líderes da igreja do mundo, onde fica na Coreia do Sul, tá? David Paul Jung Cho, ele foi um ministro evangélico coreano ligado à Fraternidade Mundial das Assembleias de Deus. Ele foi pastor da Igreja do Pleno do Yodo. E em seu livro, A Quarta Dimensão, onde foi um recorde de vendas, tá? Esse livro, A Quarta Dimensão, de David Paul Jung Cho, ele foi um recorde de vendas. Muitos cristãos comprando ele para poder utilizar a metodologia da quarta dimensão. Pode pensar em parar assim, mas quarta dimensão, eu ouvi muito falar isso na questão da nova era, naquele tempo que se tinha. E é justamente isso que ele pegou. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, segundo ele, a se achegar à quarta dimensão e ensinou também outros cristãos e também líderes a como alcançar essa iluminação totalmente divina. A quarta dimensão. Em seu livro A Quarta Dimensão, alçando grandes vendas entre os anos 70 e 80, ele ensinava a viver além do mundo físico, olha isso, além do mundo físico, acessando a dimensão espiritual e a oração como uso de visualização do mundo oculto para a possibilidade de curas e promoções de vida. Opa, já temos aqui uma referência ao que eu li agora passada. Lembra sobre como eu expliquei o que era visualização positiva? Como ela era usada desde os egípcios, até os xamãs, até feiticeiros, ocultistas, como ela era usada. Veja se não é a mesma conotação que está sendo explicada aqui. Porque David Jung Cho, através desse livro, ele deu muitos dos seus ensinamentos
em como usar a oração. Sim, a oração que fazemos através da nossa fé, que usamos para falar com Deus. Ele explica que, para alcançar a dimensão espiritual através da oração, a gente tem que visualizar o mundo oculto para a possibilidade de curas e promoções de vida. Ele diz o seguinte, no seu livro A Quarta Dimensão, no seu trecho, ele vai falar a seguinte questão. Deus falou em meu coração. Filho, a quarta dimensão inclui e controla a terceira dimensão, produzindo uma criação de ordem e beleza. O espírito é a quarta dimensão. Todo ser humano é espiritual. Você pode estar intrigado quanto à maneira para a qual incubamos nosso subconsciente. A única maneira de incubarmos é por meio da nossa imaginação. Visualizando e sonhando, você pode incubar seu futuro e chocar os seus resultados. Ou seja, a oração aqui ela cai como um método totalmente xamã, porque, como eu expliquei, ela é um método xamã que é usado. Então, aqui, através desse ensinamento, muitos cristãos têm seguido o ensinamento de visualização positiva, principalmente na questão da quarta dimensão, onde aqui se explica que isso foi palavras próprias dele, onde o subconsciente, a única maneira de incubá-los é por meio de nossa imaginação. Visualizando e sonhando, você pode incubar seu futuro e chocar seus resultados. Ou seja, no ensinamento dele, também tem muitos vídeos na internet, ele explica sobre como fazer isso, é que a oração, segundo o Paul Yong-cho, ela não pode ser uma oração, como posso dizer, apenas somente a fé e apenas uma oração repetitiva. Ou seja, ele explica que você vai orar, vai mentalizar e vai visualizar aquilo que você quer que aconteça. Um exemplo, você quer ter o carro do ano. Então, nas suas orações, você vai fechar seus olhos, vai imaginar você tendo aquele carro do ano e, através dessa imaginação, você vai entrar no mundo espiritual e fazer a mentalidade e a imaginação para poder alcançar esse método e conseguir o seu carro do ano. Essa é a questão que ele explicava. Isso também se dá a cura, isso também se dá a metas de carreira, metas econômicas, enfim, ele explica desse jeito como se pode alcançar a questão dos seus sonhos. A questão daquilo que você quer alcançar na sua vida através da visualização positiva. Ou não é parecido justamente com o que foi explicado no início desse vídeo, sobre a visualização positiva nos métodos xamãs. Esse ensinamento remete às velhas práticas ocultistas e, pior ainda, a tentativa de criar uma realidade e manipular a Deus por meio da imaginação, dando uma sensação que podemos também ser pequenos deuses. Ou seja, se o homem ele tem esse poder de mentalizar, manipular e conseguir aquilo que quer através da sua imaginação e visualização, então logo nos tornamos pequenos deuses. E aí é que tá. E Deus? Onde fica a soberania de Deus no meio disso tudo? Porque se você fala da questão da manipulação da realidade do mundo espiritual, como a gente está falando aqui, dentro das igrejas, então o homem ele acaba virando pequenos deuses para eles mesmos, veja. E suas orações agora, elas são incubadas segundo aquilo que eles querem que aconteça, e não mais na soberania e providência de Deus. Colocando Deus, resumindo a Deus como um ser que pode ser manipulado. Veja como Deus foi decaindo a questão sobre a doutrina de Deus aqui, colocando no mesmo pé de igualdade com o homem. E que tudo que se é pensado deve ser realizado, colocando a Deus e o Espírito Santo como. Aí é que tá. Então, através dessa doutrina, como que fica, então, Deus, o nosso Cristo e o Espírito Santo? Deus, ele acaba virando uma energia impessoal e todo penetrante. Veja bem. O Espírito Santo, uma energia que pode ser usada criativa ou psicamente. E Cristo, um mestre de ilustração de um indivíduo iluminado que compreendeu ser Deus. Ou seja, como isso tem adentrado dentro dos portões da igreja,
A questão do cristão hoje, ele tem que manipular, tem que visualizar, tem que fazer. E tudo isso remete ao meu próprio eu e ao meu próprio egocentrismo. Então, Deus, ele acaba virando uma energia impessoal e todo penetrante. O Espírito Santo é uma energia que pode ser usada criativa ou psicamente. E Cristo como uma ilustração de um indivíduo iluminado que compreendeu ser Deus. Veja como isso foi totalmente maléfico para as igrejas. Para as igrejas daquele tempo e agora de hoje, pior ainda, nessa era moderna que a gente está tendo. Onde Cristo, Deus, onde a Trindade ela foi resumida a simplesmente uma força espiritual superior. Veja se não é assim hoje. Deus hoje ele virou um mantra, onde as pessoas pedem, ele é obrigado a dar. Cristo como apenas alguém iluminado, e até mesmo muitos dizem que ele foi um grande xamã, vê que heresia. E também remete o Espírito Santo como algo que pode ser alcançado de maneira criativa ou psíquica. Isso é totalmente contrário ao que as Escrituras ensinam sobre a nossa Trindade, sobre a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas também a gente pode pensar, tá, mas só teve Poyun Cho ensinando? Não, o ensinamento dele ele foi entre muitos que ensinou sobre a visualização positiva. Além de David Poyun Cho, grandes nomes também tinham esses ensinamentos, passando para dentro das igrejas, como a própria Catherine Kuhlman, T.L. Osborne, Benny Hinn, o grande conhecedor Benny Hinn, através da teologia da libertação, através da doutrina da prosperidade, através de várias doutrinas da própria visualização positiva também, Kennedy Reagan e grandes nomes que influenciaram até os dias de hoje na atual era moderna. Ou seja, até hoje todos esses líderes que eu falei aqui agora, tem muitos mais, só que se eu for citar vai ser um vídeo muito longo, mas principalmente Catherine Kuhlman, T.L. Osborne, todos esses foram do século 20, tá? O século 20 passando para o 21. No tempo dos anos 50, 60, 70 e 80, então, foi o boom desse movimento. Foram grandes nomes que influenciaram e então influenciando até hoje, tá? Esse pensamento deles. Também a gente teve, aqui no Brasil, a gente pode pensar, mas aqui no Brasil também, como é que se teve? Também teve através de livros, como um livro que fez muito sucesso no ano, se não me falha a memória, de 2007, que foi o livro A Cabana. Esse livro arrebentou de vender dentro das igrejas. Nossa, eu era nova na época, só que toda hora eu via falando sobre a cabana, não que você tem que ler a cabana, fulano tem que ler a cabana, tem que ler a cabana, tem que ler a cabana. E foi um best-seller muito bem vendido nos Estados Unidos. Se não me engano, ele vendeu, acho que 30 milhões de cópias por lá. E aqui também ele foi um recorde de vendas. A cabana, ela é uma jornada de fé que é através de um homem que perde a sua filha. Não vou contar como ele perde, porque senão o YouTube derruba o vídeo. Mas ele perde a sua filha dentro daquela cabana e o Espírito Santo fala com ele para ele voltar àquela cabana. É um livro também puxado para o espiritismo também, tá? Só que lá também tem a questão da visualização positiva, onde ele vai mentalizar muitas coisas ali para poder falar com... ele tem uma fala dele com Deus, a outra ele fala com a filha, enfim. Também teve Encontrando o Deus da Cabana, também é do mesmo autor, teve também Encontrando Deus da Cabana, e também teve O Poder Secreto. Também teve o livro O Poder Secreto. Ou seja, esses 3 livros aqui, todos eles são de visualização positiva. E adivinha? Os cristãos naquele tempo compraram muito ele para poder seguir o que estava sendo dito ali. Tendo como uma doutrina verdadeira, quando na verdade ela é totalmente de origem ocultista, tá? E aí é que tá. Falando sobre isso tudo, sobre como a gente está falando aqui nesse vídeo. Um cristão, vamos lá. As escrituras dão margem a um cristão fazer visualização positiva, aí é que tá. Porque ela é um movimento muito grande, principalmente hoje em dia. Nossa, muitos têm feito a visualização positiva, principalmente dentro das igrejas. Então é que tá, as escrituras, irmã Débora, ela dá margem para um cristão fazer a visualização positiva. E a resposta que eu dou aqui, e direta, é não. Ela não dá margem
para os seus fiéis seguidores de Cristo fazer visualização positiva. E vamos explicar o porquê. Como podemos ver, a visualização é algo que vem desde os egípcios e é uma prática totalmente voltada ao xamanismo, tá? Logo, ela entra em confronto com as escrituras, pois o cristianismo bíblico é totalmente isolado dessas tradições pagãs. Ou seja, como eu expliquei desde o início, ela é uma tradição pagã, uma tradição ocultista, uma tradição onde xamãs utilizam ela. Então, por que um cristão estaria utilizando a visualização positiva para alcançar aquilo que ele quer para a sua vida? Veja, as escrituras, ela é totalmente isolada disso tudo. Ela não abraça as práticas pagãs. Nem Isaías, Jeremias ou qualquer outro profeta bíblico criou suas visões por meio da visualização. Pelo contrário, receberam por inspiração do próprio Deus. Por que eu estou citando isso aqui? Porque o próprio David Poyung Cho, ele fala que Jeremias, Isaías e esses profetas bíblicos, eles conseguiram alcançar aquilo porque materializaram nas suas mentes e pensaram. Não foi assim. Não foi através disso que eles conseguiram o que conseguiram, que Deus usou eles. Não foi através de o uso de pensamentos positivos. Não foi através disso. Foi justamente o contrário. Eles receberam por inspiração do próprio Deus, que dá aos seus profetas escolhidos no seu próprio tempo de uma maneira a cumprir os seus propósitos. Ou seja, foram escolhidos por Deus, dado ao próprio tempo de Deus, e não foi através da iniciativa deles, mas sim do próprio Deus. Veja que soberano é a soberania de Deus aqui. Ou seja, totalmente ao próprio Deus. Se Deus quisesse que fosse feito assim, foi feito. Se Deus quisesse que não acontecesse, não iria acontecer. Não foi através de uma manipulação de pensamento, foi porque Deus simplesmente quis. Veja que coisa gloriosa a soberania de Deus. E essa doutrina do pensamento positivo, da visualização positiva, ela coloca totalmente em decadência a soberania de Deus, porque coloca o homem como centro do seu próprio universo e é onde as suas manipulações elas têm que ser feitas segundo eles mesmos. E aí é que está onde o Deus soberano fica, onde ele se encontra. A gente tem aqui também dos escolhidos seu próprio tempo, uma maneira de cumprir seus propósitos, que Deus usou aqueles homens. E não há qualquer iniciativa na sua própria visão, criando uma fantasia vivida em sua imaginação. Eles não usaram a imaginação para poder conseguir o que queriam conseguir e para cumprir o que Deus queria que eles cumprissem. Tem um versículo que eu gosto muito de usar, que aí a gente vai usar aqui. Tem muitos versículos nas Escrituras que explicam do porquê os servos de Cristo não devem se seguir aos ritos pagãos, as questões ocultistas que se tem. A Bíblia era totalmente separatista com isso. Um exemplo que eu posso dar é justamente onde a gente pode encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Vamos usar aqui versículos das Escrituras para poder ver mesmo se as Escrituras ela dá margem para um cristão fazer visualização positiva. Ela dá? Vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 12, vai dizer da seguinte maneira: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Só aqui a gente já vê como as Escrituras tratam justamente a questão do mundo espiritual quando não é totalmente de Cristo, quando não é totalmente do nosso Deus. Não há na Bíblia também nenhum relato de Jesus Cristo ensinando seus discípulos a precisarem canalizar seus pensamentos ou mentalizar algo positivo. Não tem isso nas Escrituras. Mas sempre ensinou que nos últimos dias surgiriam como falsos profetas, dando ao homem tudo o que era desejável aos seus ouvidos e corações. Isso sim, Cristo falou nas Escrituras. Cristo deixou como ensinamento aos seus discípulos
que naqueles dias surgiriam falsos profetas, dando ao homem tudo o que era desejável aos seus ouvidos e corações. Como está escrito, eu vou encerrando esse vídeo aqui, justamente com esse versículo que eu acho o que a gente pode explicar aqui direitinho para poder explicar por que o cristão ele não está aberto para poder fazer esse tipo de prática. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 16, Deus adverte dizendo: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizem, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, e não o que vem da boca do Senhor. Terminando com esse versículo aqui, deixamos um alerta. Não, o cristão verdadeiro, ele não faz o uso da visualização positiva. Não segue a questão de doutrinas, onde tenta misturar o ocultismo ao cristianismo. Eles são como óleo e água, eles não se misturam. As escrituras, ela não dá margem, Cristo não ensina a fazer visualização positiva. E justamente como tem o ensinamento, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam das visões segundo o seu coração, que não foram recebidas de Deus, e não o que vem da boca do Senhor. Falam com sua própria boca, falam com seu próprio coração, e ensinam segundo as suas próprias mentes. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que vai sair ao longo desse canal. Comenta aqui nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem ver, outros temas na nossa segunda-feira. De maneira sempre respeitosa, pode debater tranquilamente. Irmã Débora, eu não concordei com esse ponto, eu acho que esse ponto, o que quis dizer sobre essa questão que foi levantada, pode comentar tranquilamente, tá? E querendo adquirir nossos livros, vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês.